Como amenizar as dores pós-exercício, professor? Pode parecer muito repetitivo, né? Mas é o que a literatura recomenda. Então, uma das práticas que você pode utilizar para minimizar a sua dor pós-exercício é: olá, eu sou o professor Tiago, eu ajudo pessoas com fibromialgia a ter mais qualidade de vida e menos dor. E no episódio de hoje nós vamos ter um bate-papo, papo com fibro, né? Um café da manhã, seu café da manhã com o professor Tiago, para tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao exercício físico, à atividade física, totalmente voltada para pessoas com fibromialgia, tá bom? Professor, qual a dica para dores nas mãos? Quem perguntou foi a Babi, né? Você já fez, o que você pode fazer? Essa dor, para você minimizar a dor, porém não tenho certeza se é fibro. Então precisa ter o diagnóstico para saber. Mas, por exemplo, uma das formas que você consegue aplicar para minimizar a dor é a automassagem, tá? Só que não é fazer apenas uma vez e pronto. É colocar no seu programa de treino. Então, por exemplo, você pode fazer vamos pensar na semana, tá? De segunda a sexta-feira, quais são as possibilidades. Então, de terça e quinta, você pode colocar em prática, fazer uma automassagem ali com creme hidratante, soltando a musculatura desde o cotovelo até a sua mão, tá bom? Fazendo uma automassagem focando no músculo e trabalhar essa região local específica. Depois da automassagem, aí você vai fazer um trabalho de flexibilidade. O que é a flexibilidade? É o alongamento. O alongamento é um ato mecânico, é um gesto que você faz que melhora a sua flexibilidade, trabalha a flexibilidade da musculatura, tá bom? E depois disso, aí você fez a massagem para tirar a tensão, a rigidez, vai melhorar o fluxo sanguíneo, a distribuição de oxigênio, nutrientes, sangue, vai tirar a tensão, vai minimizar a sua dor. E aí depois disso você trabalha a flexibilidade. A flexibilidade, ela vai fazer com que você cada vez mais deixe aquela musculatura menos tensa, menos encurtada, cada vez mais flexível, menos rígida. E para esses episódios não ocorrerem outras vezes, porque não adianta nada você apenas tirar a dor e não arrumar o local. Então, o que seria arrumar o local, professor? Arrumar o local seria você fazer um trabalho de fortalecimento. Então, você precisa fortalecer esses músculos que envolvem essa articulação. Qual é a forma que eu consigo fortalecer esse músculo, professor? Então, pensando na articulação do punho, você consegue fortalecer, por exemplo, com um pezinho. Deixa eu abaixar aqui para mostrar para vocês. Pera aí. Com um pezinho de 2 kg, por exemplo, dependendo da dor vai ser de 1 kg. Deixa eu abaixar aqui, Então, por exemplo, você pega o pezinho, apoia aqui, segura um pezinho na mão, apoia o braço na coxa, por exemplo, e você vai fazer um movimento de flexão do punho. Você puxa aqui, você vai estar contraindo essa musculatura aqui do seu antebraço, tá? E aí você pode fazer um movimento invertido, que é uma extensão do punho. E para você trabalhar esse fortalecimento, você precisa dar um descanso. Então, por exemplo, você vai fazer 3 séries de 15 repetições para cada braço, tá? Para baixo, para cima. Então vamos dizer que você vai fazer o processo da massagem que eu te falei, terça e quinta. Então você mantém o fortalecimento terça e quinta, 2 vezes na semana. É muito melhor do que você não fazer nada, que você vai estar fortalecendo o seu músculo. Quando você fortalece o músculo, você deixa a sua articulação ela mais preparada para lidar com as situações do dia a dia, entendeu? Então o músculo ele vai sofrer menos, tá? E aí você pode fazer o fortalecimento dos músculos locais, dos músculos da mão. Então, por exemplo, você pode comprar uma bolinha na farmácia, e aí você pega a bolinha aqui, e você vai trabalhar a contração dos músculos da mão. Então você vai ficar pressionando a bolinha. Você faz esse trabalho. Ele não isola somente nos músculos da sua mão.
ele também trabalha um pouco do antebraço. Pode ver, ó, os tendões movimentando. Para você contrair a musculatura da mão, o tendão ele trabalha, tá vendo aqui, ó, se movimentar? Não sei se no vídeo vocês conseguem ver, ó. Então cada dedo que eu movimento aqui é um tendão, é como se eu estivesse puxando uma cordinha aqui, ó. Ó, tô puxando uma cordinha aqui, aí vem um dedo. Aí eu puxo a outra cordinha, vem o outro dedo. Aí eu puxo a outra, vem o outro dedo. E assim vai. Então cada tendão ele manda o comando para alguns grupos musculares da sua mão. Entendeu? Então o processo é esse, você faz a massagem para você tirar a rigidez, para você melhorar o fluxo sanguíneo, automaticamente vai mandar mais nutriente, vai mandar mais sangue, oxigênio, enfim, tá? É um processo muito mais complexo, mas daria uma aula inteira para eu poder explicar, mas você tira essa tensão, melhora o fluxo sanguíneo, faz a massagem. Aí depois, flexibilidade, alongamento, aí tem diversos, né? Tem que pegar algumas variáveis. E depois o fortalecimento local, fortalecimento das mãos, né? Dos dedos. E depois o do punho. Tá bom? Essa é uma das opções, que você consegue utilizar. Mas o certo mesmo é você ir no médico, né? O médico vai avaliar todo o seu histórico. E aí, depois que ele avaliar o seu histórico, ele vai te conduzir para fisioterapia ou para o fortalecimento na academia, no Pilates, enfim. Aí vai de acordo com a orientação e anamnese de cada médico. Ele vai ver o que ele acha melhor para você, entendeu? Mas igual você falou, professor, eu ainda não sei, de repente não tenho como sair de casa por conta do isolamento social, ou então estou sem condições financeiras porque, sei lá, nesse isolamento, nesse isolamento, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas estão passando condições difíceis, ou o salário foi reduzido a 50% e não tem condições, né? Então, para fazer em casa é uma forma com que você consegue colocar em prática para te ajudar. Então é isso que eu penso, tá bom? Uma forma de te ajudar nesse momento tão difícil. Então eu espero que você, com certeza, você colocando em prática, com bastante segurança, dando o descanso necessário, conforme eu expliquei aqui, vai te ajudar, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Depois você me conta, tá, Babi, como é que foi? E o ideal mesmo é você ir no médico para fazer os exames de imagem, para ele puxar todo o seu histórico, e aí ele te dá um diagnóstico certo, porque aí você vai num tratamento 100% eficaz, tá? Muito mais efetivo, mais correto. Vamos lá, Simone perguntou: qual a dica de massagem no período da menstruação e se devo fazer? Porque fico com muitas dores. Então, a mulher que não tem a fibromialgia, no geral, as mulheres já ficam mais sensíveis. Elas ficam com mais dor. Elas ficam sensíveis, se a gente for pensar na questão muscular, no próprio músculo, propriamente dita, e também na questão emocional. Fica um pouco mais irritado e tal, porque tem várias alterações que ocorrem, né? Tanto pela situação que a mulher está passando ali, que é chato passar por isso, tanto também por conta do incômodo que ela tem, forte dor e tal, local, né? Geralmente aquela cólica, aquela dor abdominal, e também a alteração hormonal que mexe com todo o sistema dela. Então a mulher fica mais ansiosa, ela quer comer doce, porque quando você come doce você tem uma liberação hormonal que faz você sentir o bem-estar, enfim. E aí a mulher que tem fibromialgia, ela vai ficar com essa dor 2 ou até mesmo 3 vezes mais aumentada comparada a uma mulher que é uma mulher que não tem nenhum diagnóstico, uma mulher que é considerada 100% sem nenhum tipo de patologia, doença.
Então ela acaba sofrendo um pouco mais, a mulher que tem fibromialgia, ela fica muito mais sensível por conta de todas essas alterações, emocional e físico, entendeu? Então essa questão de se deve fazer a soltura ou não é muito individual, porque cada pessoa responde de uma forma a esse período que está passando da menstruação, né? Pré-TPM, TPM. Então cada mulher ela vai responder de uma forma. Então se para você fica com muita dor, para você não é tão indicado, porque você vai fazer um estímulo ali de automassagem em cima do que para você já está muito dolorido. Então você pode aumentar, acentuar ainda mais essa dor, tá? E aí a sua recuperação, o seu corpo está mais debilitado, a sua recuperação ela vai ser mais demorada, entendeu? Só que não é uma regra absoluta. Para você, Simone, para você que fica muito sensível, de acordo com o seu depoimento, eu não indicaria. Então o que eu faria? Eu faria somente um trabalho de flexibilidade e, dependendo do caso, manteria o trabalho de mobilidade. Aí tem que ver como que está no seu programa, né? E a questão do exercício físico, eu reduziria as séries, por exemplo. Vamos dizer que você está trabalhando 4 séries de 12 repetições, por exemplo. Então ia reduzir 50%. Se você está fazendo 3 séries de 15, ia reduzir a 60%, mas ia falar para você fazer apenas uma série, mas não para parar totalmente o exercício, entendeu? Mas é um teste que a gente precisa fazer e depois ter um feedback seu, ver como que foi a sua experiência. Eu vou colocar no seu relatório como que foi a experiência, e aí daqui para frente, sempre que você entrar nessa fase, a gente ia manter dessa forma. E aí ia ver como que seu corpo ia reagir dentro dessa situação. Dependendo de como seu corpo reage dentro dessa situação, numa próxima vez, ele vai ter gravado aquele estímulo, ele tem aquela memória, né? Ele já vai ter passado pelaquela situação. Então, na próxima vez, a gente pode, se você tiver essa disponibilidade, falar assim, não, eu quero tentar, a gente pode tentar aumentar um pouquinho mais. Então, por exemplo, na primeira vez, você fez apenas uma série. Na segunda vez, no próximo mês, quando você entrar no período menstrual de novo, aí se você tiver com disposição e querer tentar, né, se tiver no mesmo nível ali de dor comparado à primeira, a gente pode subir uma série, e aí faz 2 séries, entendeu? E aí ver como que seu corpo vai reagir diante a essa situação, tá? Então, basicamente é dessa forma. O mínimo que você precisa fazer é pelo menos manter o trabalho de flexibilidade. Agora, da massagem, se está com muita dor, do fortalecimento do exercício, vai ter que diminuir. Se você treina todos os dias, aí você dá para reduzir também, ao invés de treinar todo dia, fazer um treino geral e focar no treino apenas 2 vezes na semana, dando um intervalo de descanso maior, reduzindo um pouco o peso. Mantenha as repetições e reduz um pouco o peso para diminuir um pouco a intensidade do treino. Essas são as estratégias que dá para utilizar e que dá muito certo, que funciona, que eu utilizo com as minhas alunas que são mulheres, né? Com os homens não tem tanta alteração assim, porque o homem não entra nesse período e tal. Então, para ele, basicamente, o mês todo é sempre um mês, uma linha tênue, assim. Então, é sempre um mês, vamos dizer que da mesma forma, né? Só se de repente ele entra numa fase de estresse, uma briga, algo que abala muito o emocional dele, aí pode acontecer dele ficar um pouco mais sensível e tal, de refletir esse abalo que ele teve pro corpo, tá bom? Então vamos lá. Ademilda, obrigado pela pergunta, 2018. À noite senti muita dor eu acho que ela quis dizer na lombar, né? À noite ela sente muita dor na lombar. Ela falou que tem fibromialgia. E o que ela pode fazer? Então, primeiro tem que identificar qual é a forma com que você dorme, Ademilda. Você dorme de lado, você dorme de barriga para cima, você dorme de barriga para baixo. Algumas aulas em live, Pimenta. Priscila, seria aula prática, exercício? Depois me responde aqui, tá?
Então identificar qual é a posição que você dorme. Então se você dorme de barriga para cima, que é considerada a mais adequada, você tem que utilizar, na verdade é de lado. Se você dorme de decúbito lateral, que é considerada a mais adequada, você vai precisar deixar um travesseiro na cabeça que preenche o espaço do ombro, um travesseiro entre os braços, um travesseiro entre os joelhos, tá? Essas são as posições. Se você dorme de lado assim, está sentindo dor na lombar, o que você vai fazer? Você não vai deitar com a perna toda reta. Você vai deixar o seu joelho flexionado. Então, ó, imagina você deitado de lado. Você vai deitar assim, ó, com o joelho flexionado, quadril e joelho flexionado, tá? Porque esse músculo, que é o músculo que faz a flexão do quadril e de psoas, tem outros também, mas ele é o principal. Se você deixar a perna toda reta, você vai deixar ele muito encurtado, ele sendo puxado. Quando ele puxa, ele tensiona a sua lombar, porque ele vai lá na lombar, tá? Então, se você deixar o seu quadril um pouco flexionado, você vai tirar esse tranco que, né, vamos dizer assim, você vai tirar essa tensão desse músculo que ele está fazendo essa força na sua lombar, e aí você minimiza um pouco a tensão naquele local. Pode ser uma possível causa, tá? Tem que verificar se você já fez algum exame de imagem para ver se o problema não é local, lá na lombar, uma protusão discal, tem um abalamento discal e tem a hérnia de disco. Então você tem que verificar se você está com alguma dessas alterações. Que aí se você tiver, por exemplo, uma hérnia de disco, você tem um anel fibroso, vamos pensar aqui, aqui, vamos pensar que aqui é o seu anel fibroso. Aqui você tem como se fosse um amortecedor, tá, da coluna. Aqui tinha que ter uma imagem. Vamos dizer que a sua coluna passa aqui, esse daqui é a sua coluna vertebral, tá? E aqui passa os seus nervos, tá? Seus nervos no meio da sua coluna. Aqui você tem um anel. Eita, deixa eu mostrar aqui. Aqui você tem um anel, você tem a coluna. Aqui esse meu dedo é a coluna. E esse daqui é o anel fibroso. Esse anel, ele protege o líquido que tem dentro aqui, que passa entre uma vértebra e outra. E aí vamos dizer que esse anel, ele se rompe aqui, ele estoura, tá? Por quê? Porque você gera muita compressão na coluna. Sua coluna está gerando muita compressão de cima para baixo ou de baixo para cima, sendo puxada pelo elipsoas. Você tem essas possibilidades. Então, se o seu nervo, a inervação, ela está passando no meio da coluna, ela está aqui, e o anel está aqui protegendo o líquido, certo? O líquido, ele serve para lubrificar a sua articulação, para não deixar você ter o atrito osso com osso, tá? Então ele segura essa estrutura. E aí se você tá travando ou tá bom aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Falaram que tá travando. Se você rompe esse anel aqui, que segura o líquido, aí quando você rompe, ele vai para fora e ele começa aqui, ele vai para fora e ele começa a pinçar o seu nervo. Aí quando ele pinça o nervo, ele gera inflamação no local. Aí essa inflamação, ela vai fazer com que você tenha dor. E não só a inflamação vai fazer com que você tenha dor, mas quando você libera o líquido, ele vai ficar aqui, pressionando. E aí você vai sentir dor. Toda a inervação que passa lá, ele vai estar pressionando aqui a inervação. Aí você vai sentir dor por isso. Entendeu? Então tem que verificar se não é um problema local, de acordo com essas questões que eu te passei. O que pode fazer? O que você pode fazer é um alongamento do quadril, principalmente focado no ilho-psoas. Ilho-psoas é o flexor do quadril. Aí depois você tem que ler sobre ilho-psoas. Leia sobre esse músculo, coloca lá, alongamento ilho-psoas para dor na lombar, aí você vai ver.
Você tem que alongar glúteo médio, que é o músculo do quadril também, geralmente ele está bem travado, e a lombar também, tá? Essa é para te dar um alívio. Além de fazer o alongamento, você tem que fazer a liberação, que é a soltura, a massagem. Que aí eu já expliquei todos os benefícios aqui, eu explico para vocês, né, diariamente. Então, primeiro você tira a tensão, melhora o fluxo sanguíneo através da automassagem, a rigidez, a tensão, vai melhorar o fluxo sanguíneo, tem vários benefícios. E depois você vem com o gesto mecânico, que é o alongamento, para melhorar a flexibilidade, para esticar literalmente a sua musculatura, tá? O que você não pode fazer é já fazer o alongamento direto. Então, primeiro você tem que preparar, aquecer ali o local, para depois vir e alongar. É tipo um plástico. Eu dei esse exemplo do plástico na semana passada. Se você pegar um plástico que ele está frio e você querer dobrar ele, ele não vai dobrar. Ó, se eu pegar esse plástico aqui e eu querer dobrar ele, ó, ele não vai dobrar. Ó. Tá vendo? Ó? Ele não dobra. Ele pode quebrar. Se eu fizer muita força, ele pode quebrar. Se eu fizer muita força nesse plástico. Agora, se a gente pegar aqui, ó, ligar um isqueiro e aquecer, fazer um aquecimento antes de dar o estímulo mecânico no plástico, o estímulo mecânico é como se fosse um alongamento, se a gente for pensar no nosso corpo, né? Então, se você pegar aqui um isqueiro, qualquer coisa, aquecer esse plástico e depois você querer deformar ele, aí sim ele vai mudar a forma dele, né? Você vai conseguir dar esse estímulo no plástico. Então é mais ou menos essa analogia que eu gosto de fazer para você entender. Se você for querer alongar, tá? Não literalmente, literalmente, né? Não vai tipo estourar, por exemplo. Mas você entende que vai estar muito rígido, vai estar muito encurtada aquela musculatura, ela já está tensa, ela já está encurtada, ela já está rígida. E aí você vai querer alongar ela, você vai aumentar ainda mais essa sobrecarga, essa tensão local. Então primeiro você vai lá, prepara ela, melhora o fluxo sanguíneo, deixa ela mais maleável, deixa ela mais relaxada. Aí quando ela estiver preparada, mais aquecida, lubrificada, você vem e faz o gesto mecânico para trabalhar o alongamento. Você vai conseguir aumentar a amplitude do movimento, né? O movimento ele vai ser mais fluido, vai ser um pouco maior, mais efetivo e você vai sentir menos dor. Entendeu? Se você faz esse alongamento sem preparar esse local, é igual o plástico. O plástico, no caso, ele quebra. Se você faz sem fazer essa preparação no corpo, além de você não conseguir uma amplitude de movimento boa, além de você sentir dor, você pode machucar o local. Você pode ficar com mais dor ainda, entendeu? Então esse que é o processo que eu utilizo e funciona muito. Agora, professor, qual tipo de estímulo que eu preciso dar? Professor, quanto tempo eu preciso ficar segurando na posição? Professor, qual é o dia que eu preciso fazer? Qual é o intervalo que eu tenho que dar? Professor, eu vou fazer isso a vida toda ou depois eu tenho que mudar e fazer outro? Professor, eu preciso combinar esse com algum outro ou eu preciso ficar focado só nesse? Aí, infelizmente, não tem uma receita de bolo tão simples. Se tivesse, você não estaria nessa live. Você ia ter essa resposta na palma da sua mão, você jogava no Google, encontrava e você não ia ter mais esses problemas, mas não tem. Você precisa ter, igual eu falo, né, o GPS, eu sou o GPS, então eu vou te guiar. Eu mostro quais são as ferramentas, mas para cada pessoa a gente vai ter que trabalhar de uma forma e a forma com que a gente trabalha inicialmente, ela não vai ser daquele jeito para o resto da vida. A gente vai ter que ir ajustando, vai ter que ir alterando para você continuar numa evolução constante, entendeu? Então você tem que ter um GPS, uma pessoa que vai te guiar nesse caminho. Se
Se você fizer aleatoriamente, se você colocar no Google, tem 1 milhão de exercícios aí, se você colocar no Instagram, onde for. Mas você consegue iniciar um programa e dar continuidade e manter? Dificilmente. Não dá, né? Então é isso, tá bom? Então você precisa, só fazendo um resumo da pergunta da Demilda, verifica como está a postura e ajusta. Aí você pode fazer esse trabalho de soltura, flexibilidade e o ajuste corporal, tá bom? Faz esse teste e vê se vai melhorar. Depois disso, aí quando passar esse caos, aí você vai procurar um médico para fazer, na verdade ele vai puxar o seu histórico e vai verificar se precisa fazer uma ressonância magnética local, o que pode estar ocorrendo no meio desse caminho aí para poder te dar o melhor direcionamento, tá? Mas não tem como, o corpo humano ele é muito complexo e nem tudo a gente consegue ver somente com os olhos, a gente precisa avaliar através de um exame para ver internamente como que está a sua estrutura, para depois entrar com um processo mais eficaz e direto na raiz do problema. Então a gente consegue fazer isso com a ressonância magnética, com o raio-x, com ultrassom, enfim, tem vários exames aí, tá? Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Ó, a Demilda falou que dorme de lado. Então, Demilda, aí você adapta da forma com que eu orientei e você faz o trabalho de flexibilidade e tal, ver se vai te ajudar aí, tá? Então, primeiro você faz a massagem local. Leia sobre o iliopsoas, você vai soltar quadríceps, a parte da frente da coxa, a parte lateral da coxa, o glúteo e a lombar. E aí depois você vai fazer um trabalho de flexibilidade, tá? E você me conta depois como que ficou. Professor, como alongar antes de sair da cama mesmo? Quem perguntou foi a Cira da Silva. Obrigado pela pergunta. Cira, lá do Rio de Janeiro. Grande abraço. Eu acho que porque tá RJ. Antes de sair da cama, você pode fazer um trabalho para cada articulação. Então você começa de cima para baixo ou você começa de baixo para cima, tá? De cima para baixo, alonga a cervical, ó, alonga para o outro lado, alonga para frente, alonga para trás. Segura 15 segundos em cada posição, tá bom? Aí depois você vem para os ombros, alonga aqui, ó, a parte de trás, depois alonga a parte da frente, segurando na parede, apoiando lá na parede ou em algum lugar. Alonga atrás, alonga na frente, segurando atrás, alongou os ombros. Aí você vem para a coluna, espreguiça e desce, movimenta a sua coluna. Ó. Abre, espreguiçando o braço acima da cabeça e desce. Você vai movimentar a coluna assim, ó, arredonda e expande. Ó, arredonda e expande, espreguiçando, entendeu? Depois você vai para o quadril. Aí você fica de lado, deixa a perna reta, alonga o quadril, parte lateral do quadril, alonga o quadril. Depois alonga a posterior de coxa, a parte de trás da coxa tentando alcançar a ponta do pé, sem forçar muito a coluna, com a coluna reta e neutra. E aí você vem e alonga o quadríceps, a parte da frente da coxa, que é segurando a ponta do pé. Aí você fez um trabalho de flexibilidade geral. Você faz um estímulo para cada articulação, tanto a parte posterior do seu tronco quanto a parte anterior, segurando 15 segundos na posição. Quando você levantar, você vai ver que você vai sentir bem melhor, tá? Só que isso tem que ser um hábito na sua vida. Você tem que colocar na sua rotina e manter. Caramba, tem um cabelo. Tem que colocar na sua rotina e manter. Não é tipo, fez uma vez, eu não senti nada e tal. Não. Você tem que colocar na sua rotina e manter, fazer sempre. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Cris Gomes. Obrigado pela pergunta, Cris.
amenizar as dores pós-exercício, professor? Pode parecer muito repetitivo, né? Mas é o que a literatura recomenda. Então, uma das práticas que você pode utilizar para minimizar a sua dor pós-exercício é o trabalho de flexibilidade, alongamento, e o trabalho de soltura miofascial, a automassagem. Aí no meu Instagram tem várias opções e tem diversas outras que eu ainda vou disponibilizar ao longo do tempo, mas você fazendo isso pós-treino ajuda muito, tá? A minimizar a sua dor. O que as pessoas fazem geralmente? Elas chegam na academia, elas não fazem aquecimento, elas vão, ou quando elas fazem de forma errada, tipo vai para a esteira, vai para... Não é errado, mas não é tão específico quanto deveria ser. Então eu não considero certo, considero de uma forma errada, tá? A minha visão profissional. E aí ela vai direto para as máquinas fazer os fortalecimentos dela, que está no programa dela. Quando ela termina, ela quer focar no que? Ela está focando no emagrecimento, ela está focando em outras coisas. Aí ela vai para a esteira ou para a bike, vai fazer um aeróbio e depois vai embora. Então as pessoas não fazem um trabalho de flexibilidade, não fazem um trabalho de mobilidade, um trabalho de soltura. E aí ela vai acumulando ao longo dos anos sempre esses pontos específicos de encurtamento muscular, de contratura muscular, de dor local. Aí essa dor que você sente local, o músculo que deveria estar fazendo uma função dele, ele não faz porque ele está comprometido ali, ele está tipo machucado, ele está fraco. Ele não está com a função 100% que ele deveria ter. Aí ele fica ali quietinho e o músculo que está próximo, ele começa a ajudar esse que não está trabalhando. Então, por exemplo, você trabalha num departamento e você precisa produzir 100 cadeiras. É você e um colega de trabalho. 100 cadeiras vocês têm que fazer. Tem que montar 100 cadeiras para entregar para o cliente. Só que um colega de trabalho, cada um é responsável por fazer 50 cadeiras. Só que o seu colega de trabalho, ele está resfriado. E aí ele está mais lento, ele está com dor. Ele está fazendo tudo mais lento. E aí o que vai acontecer? Ele não está fazendo o que ele deveria fazer porque ele está comprometido, ele está com a saúde comprometida. Então, para vocês conseguirem entregar o que vocês precisam entregar no tempo que é determinado, o colega que está se sentindo bem, ele vai ter que trabalhar mais. Então é mais ou menos assim que a gente faz uma analogia, né? Comparando com o músculo. Aquele músculo ali, ele tinha que trabalhar 100%, mas a pessoa está sentindo dor, vai acumulando ao longo dos anos, ela acha que não é nada, vai levando, aí não trabalha flexibilidade, nada. Ela vai lá, chega no outro dia, faz um trabalho de hipertrofia de novo e força, e aí ela quer emagrecer, ela faz o aeróbio, fica louca lá, vidrada no aeróbio, mas aí vai, toma um remédio, toma um analgésico, um anti-inflamatório, não, vai melhorar. Aí volta no outro dia, faz força de novo, e só gerando força, não trabalha flexibilidade, não trabalha nada. E aí isso vai se acumulando. Aí o músculo que deveria fazer uma função, ele para de fazer. E aí os músculos que estão em volta, eles começam a trabalhar um pouco mais para compensar o trabalho que esse músculo não está fazendo. E aí os outros músculos, eles vão ficando sobrecarregados. Aí os que estão próximos dele começam a fazer um pouco mais de trabalho, porque esses aqui também estão ficando comprometidos. Quando você vê, você vai criando um colapso aí em todo o sistema. Você começa uma dor local e essa dor ela vai passando para o seu corpo todo, se você não cuida, entendeu? Então isso que acaba ocorrendo. Então, para você amenizar as dores, faz o teste pelo menos 30 dias e depois você me fala, pós-exercício, um trabalho de flexibilidade e um trabalho de soltura miofascial, tá? Agora, quanto que eu faço, professor? Qual que eu faço? Qual dia? Eu divido um dia superior, um dia inferior? No dia que eu treino só perna, eu alongo
perna também, enfim. Aí, quanto tempo você tem disponível? Como vai ser o seu treino? Não tem jeito. Aí você tem que ter o seu GPS, o seu professor para poder fazer isso. Porque isso não é um programa que eu vou montar e vai ficar ali por um mês. É um programa que a gente tem que estar em constante evolução, tá avaliando como que foi o estímulo. Putz, não deu certo, então a gente tem que usar essa outra estratégia aqui, ó. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá bom? Pessoal, o que eu tô falando aqui para vocês, eu tô sendo 100% transparente, explicando como que realmente funciona. Eu sei que vocês gostariam que fosse muito mais simples, mas a forma simples, eu faço uma pergunta para você, a forma simples funcionou para você até hoje? Funcionou para você? Acredito que não, né? Então, tem alguns... Talvez você já ouviu de alguns profissionais, não, faz isso que vai dar certo, ó, é isso. E aí você tentou e não deu certo. Ou você escutou isso porque a pessoa quis tirar o dela da reta, ou ela não quis investir o tempo dela para poder te explicar, sei lá, ou ela tinha o conhecimento raso, por exemplo. E isso acontece em todas as áreas, tá? Não somente na minha área, por exemplo, mas em todas as áreas ocorre isso. Tipo, às vezes o cara tá com um projeto lá de emagrecimento, alguma coisa do tipo, de corrida e tal. Aí chega um aluno assim aleatório para ele, tá? Tipo, por exemplo, um aluno que tem fibromialgia. Aí o aluno começa a questionar um monte de dor, não sei o que. Aí o profissional olha assim e fala: puta, meu, só dor de cabeça, esse cara aí, não sei o que, putz. Entendeu? Eles não compreendem. É outro mundo. É outro mundo. Ou o cara tá focado lá, nossa, tô com um projeto aí para pegar uma criançada para trabalhar com futebol, não sei o que, não sei o que. Aí chega você lá, do nada, e começa: professor, nossa, tô com dor aqui, assim, assim, assado. E o cara só estuda sobre futebol, só estuda sobre emagrecimento. Entendeu? Ele não imagina o universo que é a questão da fibromialgia, de tudo que está relacionado. É outro mundo. E eu não culpo o profissional. Não sei, é difícil falar, entendeu? Eu não estou criticando aqui ninguém e tal, mas é difícil. Não dá pra gente julgar. É igual alguém chegar em mim, um aluno, vamos dizer que eu trabalho na academia, por exemplo, aí um aluno chega e está focado lá no triatlon, ele quer melhorar o tempo dele, o pace na corrida, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu não vivo isso. Como que eu vou chegar e vou falar assim, não, vamos melhorar, você vai subir, você vai estar lá entre o primeiro, o segundo ou o terceiro, a gente vai conseguir. Eu não vivo isso. Então eu como profissional, se eu pego um atleta desse, o que eu faço? Eu vou identificar no meu ambiente de conhecimento profissional, de colegas de trabalho que eu tenho, quem é que faz esse trabalho específico, eu vou e direciono para ele, porque o cara vive isso, ele sabe. A maioria deles são skin the game, né? São pé em jogo. O cara, ele atende esse público e ele pratica, ele está ali na prática, ele sente o que o aluno faz, porque ele também faz. Então ele tem que participar das provas, ele tem que sentir. Não é só saber como que é. Saber, eu vou ler, o que é fibromialgia? Fibromialgia causa dor e tal. Uma coisa é você ler. Vários profissionais não conhecem, eles vão buscar artigo científico, vai ler na internet. Deixa eu ver o que é fibromialgia. Tô falando que é dor generalizada. Agora uma coisa é você ler para entender o que é e você sentir. Você sentir, as pessoas, aí ele fala assim, eu sei porque o meu aluno me fala o que ele tem e tal. Mas é diferente, não tem como. Só quem sente na pele sabe como realmente é, entendeu? Sabe como realmente é. Então faz isso, Cris, que vai te ajudar bastante. Vamos lá para mais uma pergunta. A Glória Maria Gonçalves. Obrigado pela sua pergunta, Glória. Dor na nuca pode ser por diversos fatores, Glória. Pode ser por conta da sua vértebra, igual eu expliquei aqui da lombar também.
uma protusão, uma hérnia de disco, abalamento discal, enfim. Pode ser esses fatores. Então, através do exame de imagem, você já fez? Se você fez e bate uma revolta. É verdade isso, não critico ninguém, mas bate uma revolta por falta de responsabilidade com os fibromialgicos. Nós que estamos mais debilitados temos que ter paciência para passar o que é verdade. Exatamente, Priscila. Não é o que eu falo aqui, que eu falei para vocês quando eu dou a minha opinião, não é uma verdade absoluta, tá? Que eu tô falando. É uma visão minha de mundo, por exemplo, do que eu já vivi, do que eu vejo que os meus alunos passam no dia a dia e tal. Tá bom? Então eu tô compartilhando com vocês, eu também não tô criticando nenhum profissional e nada, mas eu tô abrindo o jogo, eu tô falando o que é real. Entendeu? Eu tô tentando fazer vocês enxergarem do ponto de vista da situação que ocorre. Entendeu? Imagina, tem 100 alunos ali para o cara cuidar. Aí 99 alunos, que a pessoa quer emagrecer, não sei o que, só pensando na estética, no corpo, pensando no final de semana que vai para balada, que vai para praia, não sei o que. Aí chega você ali e o cara só lê sobre isso, sobre emagrecimento, não sei o que, ele só faz curso disso. Aí chega você com dor e começa a falar sobre um assunto totalmente diferente. Dificilmente você vai encontrar um profissional que vai se dedicar, não profissional, enfim, no geral, que vai sentar, dedicar, ouvir, ler, se aprofundar, entendeu? Mas eu não estou criticando, eu só estou te explicando, porque não dá pra gente abraçar o mundo todo, é impossível. O cara que trabalha em sala de musculação, que ele atende todo mundo, ele atende uma pessoa que quer emagrecer, ele atende uma pessoa que quer melhorar no crossfit, uma pessoa que quer correr uma maratona, ele atende uma pessoa que tem uma patologia no joelho, uma pessoa que tem uma doença rara, ele atende um atleta de natação que quer melhorar, um atleta do futebol que quer melhorar. É uma loucura. A mulher que quer ganhar massa magra, mas não quer ficar forte, que quer emagrecer, a mulherada quer ficar definida, mas não quer ficar forte. Os homens que querem focar só na perda da barriga. Eita, até cansa. Já passei muito por essa experiência. Cada um quer um tipo de coisa. O corpo humano é muito complexo. São diversas situações. Então, saludos desde Chile. Um abraço carinhoso e graças por seu trabalho. Um grande abraço a todos do Chile. Jaque Las. Então, pessoal, voltando a essa linha de explicação que eu estava passando para a Glória, a dor na nuca, né? A dor na nuca, aí você entra nessa mesma visualização, nessa mesma identificação, né? Então precisa identificar se é alguma coisa local mais profunda, na sua coluna cervical, e aí o médico vai fazer isso através de exame. Tem a questão da fáscia muscular. A fáscia, por exemplo, a fáscia é uma capa que envolve todos os nossos músculos, que ela vai o seu corpo todo, da cabeça até lá ao pé. Então, o seu corpo todo tem uma rede, assim, uma capa. Eu já postei aqui para vocês, tá? Não sei se você já viu, Glória. Então, você pode estar com essa fáscia muito tensa. E aí, principalmente focada não só a fáscia, mas também os seus músculos, na região aqui da cintura escapular, dos ombros, que é o músculo do trapézio, e da sua nuca aqui atrás, ó. Então, uma das formas que você pode fazer para minimizar essa dor é a automassagem, tá? Que eu sempre falo, a soltura. Só que não é somente a local, você tem que soltar a cabeça, fazer a massagem na cabeça, nos músculos que envolvem aqui a região da face, lá na nuca. Se for por questão de tensão da face, tá? Mas tem esses outros fatores que eu te falei. Se for uma hérnia de disco, por exemplo, aí você vai ter que fazer um trabalho específico. Jamais na fisioterapia, enfim. Tomar medicamento anti-inflamatório. Então, por isso que tem que identificar qual que é o caso mais direcionado. E depois fazer um trabalho de fortalecimento, tá? Dos músculos que envolvem a sua coluna cervical, para que os músculos que estejam fortes aqui, ó, a coluna está passando aqui no meio, ó. Então, os músculos que envolvem a coluna, eles vão estar fortes e aí eles vão proteger essa coluna. Agora, se você tem pouca massa magra, pouco músculo que envolve a coluna que está passando aqui no meio, aí você compromete essa coluna.
todo o impacto, toda a tensão, toda a postura errada, toda a sobrecarga que você recebe longitudinal, que é de cima para baixo, pressionando, a gravidade empurra o nosso corpo, né? Gera essa pressão e aí empurra a sua coluna para baixo, comprimindo cada vez mais, com a sua musculatura fraca, a sua má postura, muito tempo de uso no celular com a cabeça para frente, com a cabeça muito baixa, mexendo no celular ou sei lá, dependendo de como que é o seu trabalho, a sua rotina, vai fazer com que você tenha cada vez mais dor se você não tiver esse músculo forte. Não adianta você somente focar no fortalecimento do músculo se o músculo está tenso e rígido. Então, antes de você fortalecer, você precisa trabalhar essas questões. Ajustar a sua postura, verificar como que está a altura do travesseiro, como que você dorme, como que você se movimenta durante o dia, como se você se movimenta no trabalho, a ergonomia, né? E a postura no trabalho, o movimento no trabalho. Entendeu? Então, ajustar esses detalhes faz a diferença, mas não é tudo. Tem outras ações que você consegue colocar em prática também para melhorar, tá? Por exemplo, a acupuntura ajuda, tem algumas terapias alternativas que ajudam também. Ajudam a minimizar a sua dor, a tirar um pouquinho da tensão, para depois que essa dor ela foi minimizada, você consegue tomar ações para fortalecer o seu músculo, para melhorar a flexibilidade. Aí vai depender do que você realmente precisa, identificando através de uma anamnese, de uma avaliação. Tá bom? E tem outros fatores também, tem que fazer uma avaliação com o médico para ver o que realmente é, tá? Mas essas práticas, com certeza, se você colocar algumas, você ajustar certinho, colocar algumas em prática, vai te ajudar bastante, tá bom? Melhoras, viu, galera? Ó, uma pergunta diferente que eu acho que eu nunca respondi, da Thelma Maria 12. Obrigado pela pergunta, Thelma. Tenho fibromialgia, artrose, artrite e osteoporose. Posso fazer exercício todos os dias? Depende. Porque assim, ó, o exercício a gente consegue dividir de várias formas, tá? Por exemplo, vou pegar um treino e vou dar um exemplo para vocês. Eu posso pegar um treino, se você quer treinar todos os dias, eu posso pegar um treino e dividir assim, ó. Um dia você trabalha somente membros inferiores. O que é membros inferiores? Da cintura para baixo, somente exercícios de perna. Então a gente vai trabalhar a parte da frente da perna, a parte de trás, que é a parte anterior e posterior. Então trabalha os músculos ali. Aí depois, no dia seguinte, vamos dizer que esse é o treino A. No dia seguinte você vai fazer o treino B. Vamos supor que o treino B é um treino de membros superiores. Então você vai fortalecer os músculos da cintura para baixo, a gente considera como braços. Mas braços não é só braço, bíceps e tríceps, antebraço. Braços a gente pode pensar nos músculos do peito, dos ombros e das costas e o propriamente dito o braço, bíceps, tríceps. Então todos esses músculos. Esse é o treino B. O treino C pode ser um treino de abdominal, se você gosta de focar somente no abdômen, ou o abdômen você pode fazer junto com o treino de braço, aí vai depender de como é o seu tempo que você tem disponível. Entendeu? Tem pessoas que têm 20 minutos para treinar, tem pessoas que têm 30, tem pessoas que têm 1 hora, então depende. Dependendo de como for sua rotina, quando for a quantidade de tempo que você tem disponível, a gente consegue dividir de formas diferentes. Então, o treino A, membros inferiores só perna, o treino B, membros superiores só braço, o treino C, abdômen e um trabalho aeróbio. E aí, dependendo do tempo, dá para encaixar um trabalho de flexibilidade mais focado. Trabalhar 3 a 4 repetições, segurando de 20 a 30 segundos, um tempo um pouco maior. Aí vai depender do nível de condicionamento físico que você tem também, qual é o seu ponto mais fraco, a gente precisa melhorar, enfim. Então dá para treinar todos os dias dessa forma, entendeu? Um treino A, um treino B, um treino C. Por quê? Segunda-feira você dá o estímulo para o treino A de perna. O músculo, dependendo da intensidade, ele precisa descansar de 48 horas até 72 horas. Tem intensidades que elas são altamente elevadas, que quem geralmente treina nesse perfil são pessoas do fisiculturismo, são atletas, treinam muito forte mesmo, vai além do que o corpo permite. Mas aí eles tomam suplemento, eles se alimentam um pouco melhor assim, tipo,
de uma forma diferente comparada a nós, pessoas normais, um gasto calórico muito maior, tá? Então, dependendo desse caso, eles precisam descansar de 2 a 3 dias, até 4 dias, dependendo, até mais de 72 horas. Porque o estímulo foi tão forte naquele grupo muscular que ele vai precisar dar o descanso. Porque o músculo, ele cresce, ele se recupera no descanso. Quando a gente treina, a gente cataboliza, a gente inflama o corpo, a gente rompe fibra muscular. É a hora que você degrada o seu músculo, o seu corpo, enfim, o seu sistema. E aí, no intervalo, o músculo ele vai se desenvolver melhor do que ele era antes. Então, esse que é o processo. No treino, você quebra todo esse padrão que o seu corpo está acostumado, esse nível que ele tem, e aí no intervalo você recupera. Aí ele recupera um pouquinho mais forte. Aí você vai lá, quebra, e aí no intervalo você vai e volta um pouco mais forte. Então por isso, só que vai chegar um momento que esse mesmo estímulo que você dá, o corpo ele vai se acostumar. Ele vai falar, eu estou acostumado, eu já sei isso, eu já gravei na minha memória, já tenho aqui armazenado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que trocar o treino, trocar o estímulo, seja o volume, a intensidade, a variedade, a complexibilidade, mudar de repente o plano de movimento, enfim, fazer algo que o corpo não está acostumado, entendeu? Então é aí que você evolui, tá? Então dá sim para treinar todos os dias, fazendo essa divisão. Para quem tem osteoporose, é super importante treinar, porque quando você treina, a contração muscular, ela gera impacto no seu osso. E o osso ele fica cada vez mais forte com esse impacto. Porque quando você tem esse impacto, você tem um processo ali fisiológico que faz com que você deixe o seu osso mais forte. Resumindo, porque a live vai acabar daqui 2 minutos. Tá bom? Então, para quem tem osteoporose, é quase que obrigatório. Se você não treinar, você vai ficar com o osso cada vez mais fraco. Então, você tem que treinar. O osso, para quem tem osteoporose, ele se transforma como se fosse uma esponja, assim. Ele fica muito fragilizado, tá? E o processo de você gerar a contração muscular, que dá esse impacto no osso, que gera esse processo fisiológico que eu falei para vocês, vai deixando ele mais forte cada vez mais. É isso, muito obrigado, um excelente dia para vocês, estamos começando mais uma semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.